Oi, oi, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje vamos trazer para vocês dicas sobre um alimento que é considerado o segundo melhor e mais nutritivo alimento dos dias atuais. Ele é considerado um dos alimentos mais saudáveis do planeta e também um dos mais nutritivos. Então, venho trazer 6 dicas para que nós consigamos aumentar o consumo desse super alimento. E esse alimento que estamos falando hoje em especial é o nosso querido ovo, considerado um multivitamínico na natureza. Hoje trarei 6 dicas para que a gente consiga realmente ver essa melhora no consumo do ovo e também conseguir dosar a quantidade durante o dia. Bom, e já que ele é considerado um multivitamínico no mundo natural, na parte da natureza, a primeira dica que eu trago é que o ovo realmente é um alimento super nutritivo. Ele tem a parte das vitaminas, minerais, gorduras boas e também tem proteína de alta qualidade. No ovo, alguns dos nutrientes que conseguimos encontrar é o B12, B2, B5, vitamina A e também o selênio. O ovo também contém, em pequenas quantidades, quase todas as vitaminas e minerais exigidas pelo nosso corpo. Encontramos o cálcio, o selênio, o ferro, folatos, entre vários outros. Bom, a quantidade de valor nutricional de um ovo grande é 77 calorias e ele contém 6 gramas de proteína de alto valor biológico. Em questão de composição, na parte branca é onde encontramos a menor parte de calorias do ovo, que é a concentração maior de proteína, e na gema é onde encontramos as quantidades maiores de gorduras, que são as gorduras boas. Então, a maior quantidade calórica do ovo se encontra na gema dele. Entre vários outros fatores que eu citei agora dessa questão nutricional do ovo, a gente percebe que ele é riquíssimo em quase tudo o que o nosso corpo precisa. Então, vale a pena aumentarmos o consumo. A segunda dica é que eles estão relacionados com algumas doenças do nosso coração. Não de uma forma ruim, de uma forma positiva. Há muito tempo atrás, eles foram demonizados pelo fato de terem o colesterol em sua composição. Mas hoje em dia, vários estudos já demonstram totalmente o contrário, que o ovo ele vem como uma melhoria nessa questão cardiovascular. Bom, para vocês terem ideia de como o ovo é seguro no seu consumo, ele tem em média mais ou menos 212 miligramas de colesterol na sua composição, o que é praticamente muito mínimo para um ovo grande. E hoje em dia também já se quebrou aquele tabu de que, por o alimento conter o colesterol, ele vai aumentar o nosso colesterol. Nem sempre. Tem outros fatores que podem interferir para ele aumentar ou não. Bom, vou citar o exemplo do nosso próprio corpo. O nosso fígado, ele produz uma quantidade de colesterol por dia. Quando a gente consome o colesterol, o alimento com gordura, o nosso fígado entende que ele não precisa produzir muito. Então, ele diminui a sua produção. Quando nós não comemos, ele acaba produzindo uma quantidade maior, como forma realmente de suprir. Então, dessa forma, às vezes as pessoas evitam tanto a gordura que o próprio corpo começa a produzir uma quantidade exagerada. Então, esquecem esse tabu e esse mito lá de trás de que o ovo aumentava o nosso colesterol ruim. Dessa forma, pensando no colesterol do ovo, temos que relacioná-lo também com alguns estudos que trazem que ele aumenta o HDL, que é o colesterol bom do nosso corpo, e diminui significativamente o LDL, que é o colesterol ruim, que forma as placas de gorduras nas nossas artérias. Dessa forma, não podemos pensar que o ovo vai causar esse malefício. Pelo contrário, como dito anteriormente agora, ele vai ajudar em principalmente nos processos cardiovasculares para não desenvolvermos o tipo de colesterol ruim aumentado ou até mesmo os entupimentos das artérias. Bom, a terceira dica que eu trago é que o ovo, mais um fator positivo dele, ele é riquíssimo em colina. Colina é um nutriente que normalmente é anexado ao complexo B e a gente não trata ela às vezes como uma vitamina exclusiva, então às vezes acaba faltando o nosso consumo diário. Bom, gente, e também a colina, quando ela não está em ingestão certa no nosso corpo, ela pode trazer mau funcionamento em questão neurológica, problemas cardiovasculares e também problemas hepáticos.
A quarta dica que trago de benefício de consumo dos ovos é em relação à sua quantidade proteica. O ovo, ele é considerado um dos melhores alimentos proteicos, uma proteína de alto valor biológico que a gente chama. E a gente sabe que a parte da proteína, ela está relacionada não só com fins funcionais e estruturais, mas também como produções hormonais, enzimáticas, imunidade do nosso corpo, resistência, N fatores relacionados com essa parte de ganho de massa muscular. A parte proteica, gente, ela é considerada a respeito dos aminoácidos, que são as menores porções. O nosso corpo possui, em média, mais ou menos, uma quantidade de 21 aminoácidos que se interligam entre si. O nosso corpo ele não consegue produzir 9 desses aminoácidos presentes nesses 21 que nós precisamos, que são considerados essenciais, ou seja, a gente precisa adquiri-los em forma de alimentação. E o ovo, como dito agora no início dessa dica, ele é considerado um alimento de alto valor biológico. Ele possui alguns dos aminoácidos que o nosso corpo não produz, fazendo com que, quando consumido na medida certa, ideal, por dia, ele consiga suprir as necessidades que o nosso corpo pede desses aminoácidos e a gente consiga completar o que precisamos em quantidades, doses diárias. A quinta dica, meu povo, que trago para vocês em questão do consumo dos ovos é a parte que eles contêm uma quantidade bem bacana de zeaxantina e luteína, que são dois antioxidantes que estão presentes na nossa saúde ocular. Um dos processos do envelhecimento é a alteração em questão de visão, na qualidade da visão. Mas a gente sabe que existem sim alguns nutrientes que ajudam a neutralizar esses efeitos negativos, fazendo com que a gente tenha uma melhora um pouco constante ou diminuição desses fatores. E aí entra a zeaxantina e a luteína, que são dois antioxidantes que trabalham praticamente em função dessa questão de visão, na questão ocular. E esses dois amigos estão presentes na nossa clara do ovo. E eles ajudam muito em processo principalmente de formação de catarata e degeneração também da parte ocular. Então vale a pena a gente aumentar também um pouquinho de consumo proteico dos ovos para os idosos que tendem a ter esse problema ou já tem genética na família, para que a gente consiga minimizar esses efeitos. E minha gente, chegamos na nossa sexta dica em questão do consumo dos ovos. E pensando para alguns, talvez essa seja a mais interessante. Os ovos, eles ajudam muito também na questão de perda de peso. Por ser um alimento proteico, ele acaba tendo essa questão de maior saciedade e você acaba consumindo ele no lugar de alguns outros alimentos que tendem a aumentar o seu apetite ou fazer com que você tenha um pico de insulina. Nós temos, inclusive, vários estudos que já trazem o ovo colocado de manhã, no café da manhã, trazendo a perda de peso em grandes porções. Então, a gente acaba colocando os ovos, principalmente naquelas pessoas que são um pouco mais ansiosas e que fazem um consumo maior de beliscos durante o dia. Então, quando a gente coloca o ovo, que é um alimento proteico, ele acaba dando essa sensação de saciedade, de encher o estômago, e a pessoa acaba diminuindo o consumo dos alimentos posteriormente. Bom, minha gente, vou ficando por aqui hoje com essas dicas. Espero ter agregado para que vocês consigam consumir mais ovos. Lembrando que ovo tem que ser ovo de qualidade desde a galinha. Então pensem no benefício do ovo e pensando nisso, vamos incluir os ovos da Label Rouge, que são os melhores que nós temos no mercado. Temos várias linhas, inclusive alguns eu vou estar falando aqui para vocês também, que são alguns específicos deles. Então vale a pena a gente incluir o ovo em questão de várias refeições ao dia. E lembrando também que essas dicas são de uma forma mais geral, vale muito a pena cada um de vocês procurar um acompanhamento médico ou nutricional para fazer com que a dosagem proteica seja ideal para você, individualizada. Espero que vocês tenham gostado, a gente vai ficando com essas dicas de hoje finalizadas por aqui e vejo vocês em breve. Um beijo!